Ok. Eu vou... Ok, deixa-me só ver se eu consigo tirar isto aqui do meu computador, que isto está... Queria ver se esta janela desaparecia daqui. Ok. Boa tarde. Eu julgo que já, se não estão todos, já estarão quase todos. Quero agradecer a vossa presença, quero agradecer também o convite que me foi dirigido para estar aqui neste seminário. O meu nome é João Salgado, sou do ISMEI, do Instituto Universitário da Maia, psicólogo clínico, psicoterapeuta e investigador nestas áreas também da e-health, e lançaram-me o desafio de falar um bocadinho, partindo um bocadinho da minha experiência mais a nível da e-health, fazer a ponte também para a psicologia da educação e para os colegas que trabalham mais nas áreas educativas, e assim fiz. Tenho esta comunicação intitulada Desafios e Oportunidades de Intervenção Psicológica baseada em meios digitais, daí Mental Health para a Psicologia da Educação. Conforme eu disse, eu tenho vindo a trabalhar na área mais da psicoterapia, nas questões de introdução de intervenções psicológicas baseadas em meios digitais, podendo funcionar como auxiliares na intervenção psicológica. Eu já o faço já há alguns anos, em conjunto com engenheiros informáticos e com pessoas de outras áreas disciplinares, e tem sido um trabalho interessante, e não vou falar especificamente sobre esse trabalho, vou falar en passant, vai ser sempre uma pequena menção, mas foi um pouco a partir daí, julgo eu, que me terão feito por causa disso, que me terão feito este mesmo convite. Fiz parte do grupo de trabalho que fez as linhas orientadoras globais para a prática de intervenção psicológica baseada em meios digitais, um grupo de trabalho que tem umas guidelines publicadas desde algum tempo, e ao mesmo tempo sou representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses na EFPA, na Federação Europeia de Associações de Psicologia, para as questões ligadas ao e-health, à saúde eletrónica, assim se quiser. E sem mais demora, vamos então ao que nos traz aqui. Eu vou fazer uma apresentação e depois teremos algum tempo para algum debate no final, se assim entenderem, mas a minha ideia é de fazer uma revisão breve e dar uma panorâmica geral do que é esta área, do que esta área nos pode oferecer. Antes de mais, é importante fazer só aqui uma pequena contextualização. Quando nós falamos de meios digitais ou de tecnologias de informação e comunicação, as TIC, tudo que tem a ver com computadores, ecrãs, telemóveis, essas coisas, nós sabemos muito bem o impacto que estas coisas têm atualmente na nossa vida. O facto de estarmos neste momento a ter uma conferência online é disso prova. Há quem diga, inclusivamente, que nós estamos numa nova era, numa era digital, e que esta será a quarta grande revolução da humanidade, sendo que a primeira revolução é mesmo a invenção do humano, chamemos-lhe assim, a emergência do ser humano, a segunda, a emergência das civilizações, a terceira, as trocas comerciais, e finalmente temos agora a quarta grande revolução, que será a introdução maciça, insidiosa, de tudo o que é tecnologia nas nossas vidas. E há aqui, inclusivamente, quem fale disto como dos humanos digitais. O digital, de alguma maneira, tomou tanto conta da nossa vida, levou a uma transformação, tem levado a uma transformação tão radical da nossa vida, que nós hoje dificilmente já conseguimos viver sem telemóveis, sem computadores, sem formas de comunicação à distância, sem formas de ter acesso à informação que conseguimos ter neste momento, a todo momento. Não é? Aliás, para quem já fez alguma dessas curas, que alguns de nós já experimentaram, algumas dessas curas de ficar sem acesso à internet durante uma semana ou 15 dias ou qualquer coisa do género, sabe que a maior parte de nós experimenta uma estranheza acerca de como é viver sem esses mesmos meios.
E isto acontece porque acaba por funcionar quase como uma extensão do nosso próprio corpo. Não é? Os meios digitais neste momento estão tão embranhados connosco, nós levamos-los para os sítios mais inauditos, desde as mesinhas de cabeceira às casas de banho, a mais variados locais, e portanto eles estão tão presentes na nossa vida que acabam por ser, e são tão importantes para as nossas ações, que acabam por ser uma espécie de extensão, uma prótese quase da nossa vida, que acaba por, de alguma maneira, afetar tudo aquilo que nós fazemos. Isto tem consequências, obviamente, inevitáveis para a forma que nós vivemos, mas também tem influência também para todos os campos da nossa vida social, incluindo, obviamente, todas as dimensões psicológicas e educativas que elas possam ter. Então, nós podemos dizer que, de alguma maneira, fomos assistindo a uma transformação com esta era do digital, fomos assistindo a uma transformação no campo da psicologia, campo esse transformação essa que nos leva a novos problemas, mas que te leva também a novas formas de intervenção. E eu, nesta comunicação, sem querer menosprezar os novos problemas, vou-me centrar, sobretudo, nas novas formas de intervenção, ou seja, eu vou estar particularmente centrado nas novas oportunidades e nos novos desafios e mesmo obstáculos que, eventualmente, possamos encontrar no nosso caminho, enquanto pessoas interessadas num bom uso das tecnologias ao serviço da educação. E é verdade que nós comunicamos cada vez mais, não é? Acho que ninguém duvidará que nós estamos mais perto. Vocês estarão neste momento, provavelmente cada um de vocês, nos mais variados pontos, e estamos aqui, de alguma maneira, apesar de geograficamente distantes, nós estamos neste momento a partilhar um momento. E nesse sentido nós comunicamos cada vez mais, não é? Mas comunicamos de modos muito diferentes. E começaria exatamente só por abordar ligeiramente os problemas que este modo de comunicação pode trazer. Eu não vou, isto não é uma comunicação sobre os efeitos nefastos que as tecnologias têm, mas não me sentiria bem se não também os abordasse, nem que fosse numa primeira instância e de uma forma muito panorâmica. Já agora, também temos cada vez mais acesso à informação, não é? Mas também é verdade que a desinformação também tem crescido a olhos vistos nas redes sociais e sabemos da dificuldade que nós temos em ter meios adequados para saber lidar com esse problema. Portanto, estes são dois dos problemas que nós temos neste momento, dois problemas grosseiros, diria eu, que nós temos, que é de termos formas de comunicar que algumas vezes nos desenraizam do contacto com os outros, e ao mesmo tempo é que temos acesso a muita informação, mas que essa informação muitas vezes não ser devidamente coada, datada e de não ser devidamente ponderada, e temos de fazer um esforço acrescido para conseguir distinguir o trigo do joio, a informação que de facto vale a pena daquela que é apenas desinformação. Então, façamos então só uma breve incursão de problemas que eventualmente com que nós nos vamos deparando ao longo do tempo, enquanto psicólogos e nas nossas vidas diárias. Quais são os problemas psicológicos associados ao digital? Temos vários exemplos de problemas novos trazidos pela evolução digital. Temos as edições ou as dependências à internet, a promoção de comportamentos agressivos e violentos, como, por exemplo, as próprias automutilações, o cyberbullying, numa variação do que acabei de dizer, as perturbações de jogos da internet, ou seja, pessoas que ficam, de facto, com um problema aditivo relativamente aos jogos da internet, aos videojogos. Temos também os diferentes problemas de segurança que muitas vezes nos afligem enquanto pais, educadores e mesmo enquanto cidadãos. E estes são apenas alguns dos exemplos. Então, perante isto, o que é que nós podemos fazer? Quando as pessoas se sentam à mesa num restaurante, saudosos tempos em que nós nos sentávamos num restaurante, mas lembrando esses momentos em que partilhávamos algum tempo com a família ou com os amigos, e que muitas vezes o que nós víamos era as pessoas pegarem nos telemóveis em vez de conversarem uns com os outros, imagem essa que com certeza nos faz sempre alguma confusão.
E, portanto, há aqui um problema de, muitas vezes, de excesso de intromissão desta área digital nas nossas próprias vidas. O que é que nós podemos fazer perante isto? Bem, muitas vezes o que nós pensamos é eu precisava era de uma cabana no meio de um sítio deserto, de forma em que não tenho wireless, não tenho tecnologia nenhuma, de forma a poder resistir a isto. Não é? Havia um filme há uns anos atrás que acabava um bocadinho mal, que era o Into the Wild, em que alguém fugia pelo meio, para o meio da natureza, exatamente, para fugir daquilo que nós chamamos de civilização. Mas nós não precisamos necessariamente fazer isto, ok? Por muito bom que seja, eventualmente fazer uma pequena temporada num sítio afastado de todos estes meios, é verdade é que quando nós voltamos à vida social de que todos nós dependemos, de alguma maneira nós precisamos sempre ter algum tipo de acesso à tecnologia, saber trabalhar com ela. Não é? E, portanto, a este nível, eu acho que a psicologia tem necessariamente e tem que ter um contributo decisivo ao nível destes problemas, de forma a que a gente não tenha que se isolar para lidar com eles. E isso passa também, por incrível que possa parecer, muitas vezes fazer um melhor uso das próprias tecnologias, ou seja, nós precisamos saber usá-las o melhor possível, de forma que isso possa contribuir de uma forma adequada para o nosso próprio bem-estar. E o que nós temos são novas perspectivas, novos horizontes, que também podem emergir com as tecnologias de informação e comunicação, e que, se forem adequadamente utilizadas, nos podem auxiliar no nosso trabalho enquanto psicólogos e psicólogas, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto pais, enquanto Não tenho cidadãos. nada desde o primeiro. Do início. Nada, nem uma fichinha. Desculpem, não estão a ouvir nada? Estamos a ouvir, professor. Se calhar era alguém que tinha o microfone desligado. Ok, Sim, então vou continuar. perfeitamente. Ok, vou continuar então. Portanto, o que estava eu a dizer é que aparecem então novas perspectivas de intervenção psicológica e de intervenção educativa, que podem ser, de algum modo, trazidas também pelas tecnologias de informação e comunicação. E como? O que é que estas novas perspectivas e o que é que as tecnologias de informação e comunicação nos podem trazer? Grosso modo, podem-nos trazer, ao promoverem a nossa capacidade de comunicação e de comunicação à distância, podem promover logo uma grande remoção de barreiras. Estas barreiras são de variados tipos. Temos, antes de mais, barreiras geográficas. Não é? O exemplo que nós temos neste preciso momento, nós conseguimos estar a conversar, a falar uns com os outros, neste caso a ouvir-me, vocês conseguem estar a ouvir-me independentemente do local geográfico onde estão. Depois há também barreiras financeiras que podem ser removidas, ou seja, pessoas que de outro modo não teriam acesso por falta de meios financeiros a determinado tipo de informação e a determinado tipo de intervenção, poderão fazê-lo e, inclusivamente, há a promessa em determinados momentos de conseguir reduzir os custos associados aos cuidados de saúde e aos cuidados educativos que eventualmente sejam necessários ter. Também algumas barreiras psicológicas, é se calhar mais fácil para algumas pessoas serem atendidas num regime online, por exemplo, do que em presença. Algumas barreiras sociais, algumas barreiras físicas, etc. E, portanto, isto leva a uma ampliação e até, em alguns casos, uma eventual redefinição das próprias formas de prestação de serviços pelos próprios psicólogos. O que é que isto é prometido? Isto este slide, esta imagem que eu tenho aqui, é tirada do site da Silver Cloud. A Silver Cloud, para aqueles que não conhecem, a Silver Cloud é um gigante na produção de software para questões ligadas à saúde mental. É o maior fornecedor de software de e-health para o sistema de saúde britânico. Mais de cerca de 90%, ou cerca de 90% dos produtos que existem em termos de saúde mental eletrónica no sistema de saúde britânico são fornecidos exatamente pela Silver Cloud e que tem uma série de plataformas, inclusive algumas delas vão mencionar um pouco mais à frente. E basicamente o que eles dizem o que é. Nós temos soluções de escala para aumentar o acesso, reduzir os custos e melhorar os resultados dos pacientes. Ou seja,
O que é que se promete? Promete-se uma escala de intervenção muito maior, inimaginável sem estes meios, que nos permitirá ter muito mais gente tratada, quando dizem tratada aqui, também poderá ser educada, eventualmente até com melhores resultados e com redução de despesas. Isto é, digamos, resolver a quadratura do círculo, quase. É uma promessa que é difícil de cumprir, mas se ela for, pelo menos parcialmente conquistada, já valerá a pena. E isto tem levado a que haja, de alguma maneira, um desenvolvimento muito claro dentro da psicologia daquilo que é chamada da e-mental health. A e-health foi definida pela Organização Mundial de Saúde como uma utilização rentável e segura das tecnologias de informação e comunicação para apoiar os diferentes aspectos relacionados com os cuidados de saúde, incluindo os serviços de saúde, a vigilância, a educação, bem como o conhecimento e a investigação. Já agora, em alguns casos, há muitas pessoas ligadas, por exemplo, à psicologia da educação, interessadas nas questões eletrónicas e nas questões digitais, e que muitas vezes são chamados como peritos, inclusivamente, para as questões do e-health naquilo que tem a ver com a educação para a saúde. E, portanto, há aqui muitas vezes, entre o e-health, mais ligado à psicologia da saúde, e as questões da literacia digital e da utilização do digital por parte de psicólogos da educação, há aqui um campo de cruzamento que é também muito interessante. Dentro deste campo, eu diria que a e-mental health no campo da psicologia tem-se desenvolvido imenso e tem sido um campo particularmente ativo a este nível. Há várias revistas dedicadas a e-mental health, ou saúde mental eletrónica. Eu sublinharia apenas duas, há mais, mas estas são aquelas que normalmente me chamam mais a atenção, que é o Journal of Medical Internet Research e o Internet Interventions. Embora os nomes não sejam muito óbvios, eles são basicamente sobre questões psicológicas, apesar do Journal of Medical Internet Research soar a outra coisa. O JMIR, ou este Journal of Medical Internet Research, muitas vezes conhecido na gíria como JMIR, o JMIR tem de facto várias revistas, é neste momento já um conjunto de revistas. Tem o JMIR propriamente dito, e que é um bocadinho mais genérico, envolve questões médicas ligadas à internet, mas envolve algumas questões médicas, mas muitas delas são de saúde mental. Mas depois, por exemplo, temos o JMIR sobre Mobile Health and U-Health, que tem a ver com plataformas que podem ser usáveis, como por exemplo relógios, pulseiras, etc., que podem ajudar a fazer algum tipo de medição de indicadores de saúde. Temos o JMIR de saúde mental, temos o JMIR dos serious games, os jogos sérios, o JMIR da informática médica e o JMIR sobre saúde pública e vigilância. Mas se vocês forem a ver, muito frequentemente vocês, se quiserem publicar um artigo, imaginemos que vocês fizeram uma investigação e tentam pôr naquele que tem um impact factor maior, que é este, o JMIR Main, a revista Main. Depois o que acontece é que muitas vezes eles aconselham a uma publicação num outro destes jornais, mas que o fator de impacto deles é sempre relativamente elevado no campo da psicologia, tendo em conta o campo da psicologia. E, portanto, são revistas ativas, interessantes e que têm chamado muita atenção da comunidade médica e da comunidade psicológica. Relativamente à educação, bem, a tecnologias de informação e de comunicação ainda não se falava de e-mental health e e-health, já era um campo que dava cartas, é um campo vasto, muito vasto. Já se fala desde os anos 80, 90 da introdução de jogos de informática para fins educativos, etc. E há também várias revistas dedicadas ao tema. Há uma que eu gostaria de chamar particularmente a atenção, porque mais uma vez o nome dela, muitas vezes para as pessoas que estão mais na prática, pode parecer despercebido e o nome muitas vezes esconde o que está lá dentro. Há aqui uma revista que é particularmente interessante, que é esta Computers and Education, em que quando se vai a ver, há muitos trabalhos sobre psicologia da educação publicados nesta revista, centrado muitas vezes em aspectos ligados ao ensino-aprendizagem, mas também em efeitos ligados a outro tipo de questões. Por exemplo, eu fiz aqui só um print screen
da página tal qual está, e o artigo que teve um maior número de downloads nos últimos tempos foi este: os efeitos de integrar utensílios móveis na aprendizagem, no ensino e na aprendizagem dos alunos, não é? E, portanto, basicamente a ideia é fazer investigação sobre a introdução de tecnologias, seja as quais forem, tecnologias de informação e comunicação, na educação, e no qual, quando nós vamos a ver, grande parte destas coisas são feitas por equipas multidisciplinares, normalmente envolvendo engenheiros informáticos, mas envolvendo também psicólogos, pedagogos, professores, etc. E é uma revista muito interessante e com um fator de impacto altamente, bastante considerável, de 5,296 para a área da psicologia e educação ou para a área da pedagogia, é importante. Então, vamos tentar caracterizar sumariamente quais são os novos meios e modalidades de intervenção psicológica que nós podemos ter quando olhamos para este domínio. Bem, eu, fazendo uso de uma breve síntese que fizemos no grupo de trabalho da Ordem dos Psicólogos, eu vou salientar estas novas ferramentas. Podemos depois classificar isto de uma maneira ligeiramente diferente, ou ainda podemos acrescentar aqui mais alguns itens na lista, mas estes já são suficientes. Antes de mais, nós podemos ter instrumentos de avaliação psicológica ou neuropsicológica de uma forma completamente online e computadorizada. Portanto, nós podemos, em alguns casos, nós podemos pedir às pessoas para responderem a determinado tipo de instrumentos de avaliação psicológica que podem estar disponíveis online e nem precisamos estar face a face com a pessoa. Pode ser uma coisa completamente autónoma, feita pela própria pessoa. Isto pode servir a efeitos de triagem, por exemplo, até que quanto é que a pessoa está ou não está com depressão, por exemplo. Nós podemos, eventualmente, fazer aqui, criar com alguns questionários, nós podemos fazer uma breve triagem de eventuais problemas de saúde mental que as pessoas tenham. A mesma coisa acontece relativamente a problemas ligados a questões educativas, a questões de aprendizagem, por aí fora. Nós também temos meios de comunicação à distância, que na situação atual têm sido particularmente valorizados, a videoconferência, telefone, chat, e-mail. Temos também, e isto é menos conhecido em Portugal habitualmente, programas de intervenção psicológica computadorizados ou mediados pela web, ou seja, são programas de intervenção baseados na internet, se quiserem. Isto significa, por exemplo, criar módulos de intervenção para determinado tipo de problemáticas específicas e que as pessoas podem ir cumprindo em casa e de uma forma quase autoguiada, ou seja, sem qualquer apoio de algum profissional, mas também pode ser guiado por um profissional à distância, como pode ser eventualmente utilizado como elemento complementar a uma intervenção que é feita face a face, seja presencial, seja feita à distância, mas podem ser feitas de formas complementares. Portanto, mas basicamente o que nós estamos a falar são módulos de intervenção online. Isto existe para os mais variados gostos. Por exemplo, a nível de saúde mental, existem coisas para a depressão, existem coisas para a ansiedade, existem coisas para a insónia, por aí fora. A mesma coisa acontece neste momento também para programas educativos relativamente a algum tipo de conteúdos. Vocês já provavelmente, por exemplo, que estão ligados ao ensino das ciências, ou ao ensino, sei lá, da matemática, ou do português, e começam a aparecer cada vez mais produtos a este nível que prometem, de alguma maneira, que o aluno vá progredindo autonomamente num determinado jogo ou num determinado ambiente que é completamente online. Temos também dispositivos móveis, que em si mesmo amplia e torna mais disponível os meios digitais para toda a gente. Um outro formato, uma outra ferramenta a ter em conta são os jogos. E aqui fala-se muitas vezes de jogos sérios, serious games. Os jogos sérios são jogos onde se aprendem coisas sérias. Basicamente, a ideia é ter uma determinada competência, uma determinada qualidade a ser desenvolvida e basicamente criar um ambiente gamificado que de alguma maneira permita as pessoas ir progredindo, ir julgando, mas sempre centrado em coisas que sejam relativamente sérias. Temos também ambientes de realidade virtual ou de realidade aumentada, que podem ser utilizados para várias finalidades.
E temos ainda, em última análise, tecnologia robótica aplicada à saúde e à saúde mental, que eventualmente, e à educação, em última análise também, que também que começa a dar os seus passos de uma forma mais firme. Ora, todas estas ferramentas que nós temos aqui listadas, depois podem dar origem a serviços de psicologia mediados por TIC, ou seja, nós podemos utilizar isto para formatar a forma enquanto psicólogos e psicólogas servimos os nossos clientes. E uma as modalidades que se destacam mais uma vez não vamos ser exaustivos aqui, mas aquelas que se destacam mais, será a telepsicologia, ou psicoterapia, ou aconselhamento online, ou seja, atendimento psicológico, consulta psicológica feita à distância. Também podemos ter intervenção psicológica com recurso a programas de intervenção computadorizados, ou seja, baseados na internet, que eu vos falei anteriormente. Podemos também fazer algo muito parecido, mas mais baseado nos dispositivos móveis, nos telemóveis. E depois, em última análise, podemos também ter coisas como grupos online. Isto para lá de sites com informação, formas de, eventualmente, conseguir guiar as pessoas através de fóruns de discussão. Há múltiplas formas que podem, entretanto, surgir também a este propósito, mas estas são algumas das principais. Relativamente à telepsicologia, acho que todos nós, de alguma maneira, fomos forçados durante esta pandemia a ter que nos ambientar a estas novas exigências e este novo ambiente. Não é? E, portanto, uma das coisas que nós nos habituamos a fazer foi utilizar, por exemplo, tecnologias como o Zoom, que vieram progressivamente substituir outras. As pessoas falam cada vez mais em Zoom, falam menos em, sei lá, em Skype, por exemplo, mas o Skype continua aí. Mas também há soluções, por exemplo, como por exemplo o Microsoft Teams, que tem depois pacotes específicos para profissionais de saúde, por exemplo. E a ideia basicamente é que nós podemos fornecer serviços à distância. Não é? Agora, há aqui algumas questões que permanecem por ser resolvidas. É lógico que nós tivemos uma aprendizagem muito rápida durante o último ano relativamente ao uso de consultas à distância. Uma das únicas coisas boas, provavelmente, que a pandemia... As pessoas falam muitas vezes das coisas boas que a pandemia trouxe. Eu vejo muito poucas. Eu não trocava por nada um mundo sem pandemia. Claramente preferível, julgo eu, para todos nós. Mas, independentemente disso, eu reconheço que julgo, quando ausculto as pessoas, que a atitudes profissionais relativamente às consultas à distância melhorou. Ou seja, as pessoas, como foram forçadas, de facto, a fazer muitas vezes atendimentos à distância, acabaram por perceber que algumas das limitações que as pessoas antecipavam ter nesses meios não existem. Não significa isso que não hajam obstáculos. As condições para fazer um uso adequado destas mesmas tecnologias nem sempre estão garantido. Muitas vezes as pessoas não têm condições de privacidade para estar a falar com um psicólogo no computador, não têm muitas vezes condições de rede adequadas, por aí fora. Há depois também como tudo isto foi muito apressado, a maior parte das pessoas viu-se envolvida em consultas à distância sem ter nenhum tipo de treino, nenhum tipo de formação no uso específico destas tecnologias. E há aqui, de vez em quando, algumas pequenas modificações que eventualmente modificações de algum tipo de treino, algum tipo de formação que pode ser dado, e que poderia modificar para melhor a forma como as pessoas estão a fazer estas mesmas consultas. Mas, de qualquer maneira, é qualquer coisa que eu acho que veio para ficar e que será um ganho, julgo eu, para todos nós. Depois, existem outras modalidades. Por exemplo, quando nós falamos de intervenção psicológica com recurso a programas de intervenção baseados na internet, por exemplo, há aqui um dos exemplos que eu tenho aqui, é o Moodbuster. O Moodbuster é um programa criado por um consórcio europeu, inicialmente era basicamente para tratar a depressão. Módulos online baseados em terapia cognitiva comportamental para tratar a depressão. E o que nós fizemos na nossa equipa no ISMAI foi, em conjunto com a Unesco, fazer uma adaptação deste Moodbuster
para português e começar a utilizá-lo e a ver a sua eficácia. Portanto, isto é uma coisa que existe neste momento em português, e que neste momento está a funcionar. Ainda estamos em fases de testes de algumas coisas, mas estão neste momento, nós temos os dados que nós temos neste momento mostram que é uma coisa que funciona e que pode ser utilizado como uma forma de reduzir o número de consultas presenciais que nós temos em termos de terapia, ou seja, as pessoas podem fazer mais trabalhos de casa, se quiserem, entre consultas, e que isso pode permitir um maior espaçamento das consultas e diminuir a necessidade de vir semanalmente, por exemplo, ao psicólogo. Depois, aqui eu estou-vos a mostrar algumas das aplicações que existem da Silver Cloud para questões de saúde mental. E existem imensas. Ansiedade generalizada, ansiedade de doença, obsessão compulsão, ansiedade social, fobia, pânico, depressão, stress, depressão e ansiedade, o toolkit da perturbação bipolar. Se vocês forem para o well-being, para o bem-estar, vão encontrar muitos mais. E, portanto, isto são exemplos. O que é que são estas coisas aqui? Cada uma destas coisas é um programa informático que é utilizado normalmente num sistema de saúde britânico para situações de depressão leve a moderada, em que as pessoas se mostram disponíveis para serem guiadas neste processo à distância, ou seja, contacto telefónico, algum contacto por e-mail regular, todas as semanas, 10, 15 minutos, contactam com um profissional de saúde, e basicamente o trabalho que as pessoas vão fazendo relativamente a cada uma destas condições é um trabalho autónomo. Elas vão fazendo isto e vão respondendo isto em casa. Ao mesmo tempo, o profissional de saúde em casa vai monitorizando, vai percebendo se as pessoas estão a aderir, se não estão a aderir, se a coisa está a resultar, que resultados é que as pessoas estão a ter mediante os questionários que lhes vão sendo aplicados, e, portanto, podem ir fazendo algum tipo de intervenção à distância, diminuindo, e essa é a promessa, diminuindo os encargos que isto representa para o sistema de saúde. Algumas vezes as pessoas dizem, mas isso significa que os psicólogos não são necessários? Não, não é verdade. As pessoas que estão responsáveis, a maior parte dos counties na Inglaterra, onde estas tecnologias são utilizadas, os técnicos que são responsáveis por a implementação deste tipo de plataformas à distância são responsáveis sensivelmente por 3.000, 4.000 no máximo pacientes. Portanto, é um número que ainda estamos muito longe em Portugal de conseguir ter. E este é um exemplo de como é que nós podemos pegar também nestas plataformas. Isto é um projeto do qual eu fui responsável, em que nós basicamente, no I Care for Depression, basicamente nós utilizamos aquela plataforma, o Moodbuster, basicamente para combinar consultas face a face com módulos autoguiados online para tratamento da depressão e, conforme eu vos disse anteriormente, com resultados particularmente promissores. E, portanto, eu estou-vos a falar até agora basicamente de questões mais ligadas à saúde e à saúde mental, não é? A questão depois é, e na psicologia da educação? Isto não existe? Bem, existe. Nós todos sabemos que existe neste momento ensino baseado em meios tecnológicos, há para aí ferramentas, há escolas virtuais, há plataformas onde se mostra de uma forma muito clara o cruzamento entre a educação e estas plataformas. Depois, há coisas que são menos evidentes, mas que também têm sido feitas. Por exemplo, têm sido muitas vezes estudados como é que alguns jogos, alguns videojogos, podem ser eles próprios contextos de aprendizagem. E houve um caso paradigmático disto, que é o Portal 2, um jogo, basicamente em torno de puzzles, mas que foi estudado basicamente até que foi estudado como uma ferramenta possível ou potencial de resolução de problemas, desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, de capacidades espaciais e de persistência nas tarefas. E, aparentemente, com muito bons resultados. Ou seja, os utilizadores que passavam bastante tempo a utilizar este jogo tinham ganhos evidentes relativamente ao grupo de controle que fazia o mesmo, que treinava o mesmo tipo de competências de outra forma. E, portanto, os jogos podem ser promotores de desenvolvimento. Podem também trazer problemas, obviamente, mas podem ser promotores de desenvolvimento e de aprendizagens. Outros exemplos, nós podemos também ter sistemas tutoriais inteligentes baseados em jogos. Este é um exemplo vindo dos Estados Unidos, o Writing Pal, em que basicamente é um programa já com algum tempo, em que basicamente o que este programa fazia
e faz, é o desenvolvimento de competências de escrita. A ideia não é isto vir substituir o ambiente de sala de aula, mas que seja um complemento a essa mesma sala de aula, de forma a poder-se dar algum feedback individualizado, de forma a que os estudantes depois consigam, de alguma maneira, desenvolver as suas competências de escrita. Também temos as tecnologias imersivas. E as tecnologias imersivas são um bocadinho mais difíceis de levar para a sala de aula. Normalmente as salas de aula não têm caves e coisas do género que são utilizadas na realidade virtual e na realidade aumentada, mas podem ser passíveis de ser utilizados em ambientes muito específicos, por exemplo, em museus, em centros de ciência, e têm sido criados bastantes projetos a este nível, a nível internacional, da utilização destas tecnologias em ambientes informais de aprendizagem, inclusivamente a promoção de novas formas de aprendizagem. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo disto. Há um projeto em Illinois, em Chicago, chamado Elastics, em que basicamente há algum tipo de... em que se utiliza a realidade aumentada ou a realidade virtual para, de alguma maneira, se promover formas de aprendizagem centradas no próprio corpo, ou seja, em que a utilização do próprio corpo. Há um outro projeto ao lado do Elastics, no mesmo centro de investigação, onde eles utilizam o movimento do próprio corpo para que as crianças do 7º ou 9º ano consigam aprender melhor o movimento dos planetas e a compreender de uma forma mais intuitiva como é que os planetas se movem e quais são os fatores que são responsáveis por esse tipo de movimento. E há uma espécie de embodiment, uma centragem no próprio corpo e uma ação na própria realidade virtual que faz com que o aprendente, o aluno, de alguma maneira, seja ativo no seu próprio processo de aprendizagem. E que seja um processo corporalizado. E relativamente à orientação vocacional, também já não é de agora o uso de plataformas digitais para apoiar processos de consulta vocacional. Desde prestar informação, poder fazer avaliações online, grande parte do que foi dito sobre os processos de avaliação, ele pode ser feito também online. Como lá também agora tem surgido cada vez mais plataformas online de orientação vocacional. E, curiosamente, eu tenho um colega no ISMAI que é responsável neste momento, o Francisco Machado, que é responsável por um projeto a este nível, que é responsável pelo e-guidance, conforme chamam aqui, orientação vocacional gamificada, promoção da construção de carreira e desenvolvimento vocacional significativo e participativo através de uma plataforma digital gamificada. Isto basicamente é um projeto Erasmus, liderado pelo ISMAI, em conjunto com uma série de outras instituições europeias, e que, de alguma maneira, está dedicado a isto, a criar uma plataforma que, através da gamificação, seja motivadora para a pessoa e que, de alguma maneira, auxilie psicólogos e educadores a conseguir um processo de orientação vocacional mais ativo e mais envolvido por parte dos próprios clientes, chamemos assim. Então, que desafios é que nós temos aos psicólogos e psicólogas a este nível? Bem, antes de mais, precisamos de formação adequada. E quando estou a falar de psicólogos, não estou a falar só dos psicólogos, também estou a falar dos educadores, professores, etc. Precisamos de educação a nível dos meios, das suas características, no fornecimento do serviço em si e também nas normas legais e éticas em causa. Nós precisamos ser clarificados relativamente a isto para que possamos fazer um uso adequado. Vamos dar um exemplo. Eu estou em Portugal, telefona-me alguém que quer fazer um processo de orientação vocacional à distância, mas está na Suíça. Eu posso fazer ou não? Já agora, a resposta é posso. Podem fazer à distância, porque neste momento o normativo legal diz que é o sítio onde se presta o serviço que é determinante relativamente à autorização para o fazer. Portanto, se vocês estão autorizados para fazê-lo cá, podem fazê-lo cá e podem fazer para uma pessoa que esteja na Suíça. Mas há muitas outras questões que se podem colocar a este nível e é bom sempre que nós tenhamos a formação adequada. Depois, há aqui uma dificuldade, que é uma dificuldade do próprio território. Como nós sabemos, estas tecnologias têm dado saltos incríveis a um ritmo, diria, verdadeiramente alucinante.
E este desenvolvimento exponencial de meios leva a uma dificuldade crescente por parte da comunidade investigadora e educativa para conseguir apreciar claramente quais são os efeitos que estas coisas têm. E há algumas coisas que só se estudam em décadas, não se estudam em dias, e estas tecnologias muitas vezes duram anos, não duram décadas, o que significa que muitas vezes quando nós estamos a acabar de perceber exatamente os efeitos benéficos e prejudiciais de determinado tipo de ferramentas e da sua utilização e dos seus modos de utilização, muitas vezes quando nós já estamos a começamos a ter alguma resposta, o meio já está desatualizado e agora o obstáculo já é outro. E, portanto, há aqui muitas vezes uma dificuldade que não se compadece com esta... que não se compadece... No fundo, o tempo da tecnologia muitas vezes não respeita o tempo da ciência que seria necessário. Depois, há uma coisa que acho que todos nós sentimos quando já estamos nesta coisa do online, não é? Que isto normalmente leva a uma ampliação de contactos com clientes e dos serviços prestados e que muitas vezes leva novas e mais situações de contacto que sejam possíveis e que precisa muitas vezes também ser devidamente formadas, devidamente clarificadas e muitas vezes não estamos devidamente preparados para elas. Portanto, precisamos nos preparar para isso. Perigos, também há. Os perigos, em última análise, têm a ver com os fins para que os meios são usados, não é? E aqui eu diria que basicamente temos algum perigo de desumanização do serviço prestado, muitas vezes sentado mais no conteúdo, nas formas e menos naquilo que eles devem não nos devemos esquecer qual é o objetivo, diria eu, do que estamos a fazer. E muitas vezes estes meios fazem com que esses objetivos se esqueçam. Depois, muitas vezes, estes meios tendem a criar muitos indicadores de bem-estar, saúde, educação, etc. E muitas vezes as pessoas começam a trabalhar para as métricas e menos, de facto, para os objetivos. E isso muitas vezes é pernicioso para a nossa própria prática, portanto precisamos ter algum cuidado. A sobrecarga e o excesso de trabalho que muitas vezes isto representa, até porque ao eliminar-se muitas vezes barreiras na separação entre o trabalho e a esfera privada, que foram exacerbadas durante esta pandemia, isto acaba por ser também um problema. Em alguns casos, precisamos ter cuidado com o facto disto poder, em vez de promover a adaptação social e a educação das pessoas, promover exatamente o contrário, a exclusão, o isolamento, a clausura. Temos que também ter algum cuidado com a cultura de hiperindividualismo que anda solta na internet muitas vezes. E também, o que eu diria é que estes perigos também serão quase resultados inevitáveis da marcha do tempo e que de alguma maneira nós temos que estar preparados para eles, não é? Não vá um dia a gente ter que explicar ao nosso filho que ele não foi um download, ele nasceu mesmo, não é? E então, quais são as potencialidades e oportunidades, e com isto eu gostaria de terminar. Antes de mais, ampliar a capacidade de intervenção, removendo barreiras, promovendo uma maior escala, melhorar a relação custo-benefício e possibilidade de intervir à distância ou centrada na autoajuda, educar a população em questões psicológicas e de promoção de bem-estar, fomentar uma real implementação de políticas de prevenção e de desenvolvimento com menores custos e maior eficácia. Podemos também contribuir decisivamente para o desenvolvimento de ferramentas digitais noutras áreas profissionais, em que os psicólogos eventualmente podem ser úteis, e também, finalmente, a investigação e educação dos efeitos que o uso do meio digitais tem nas diferentes esferas da vida humana é algo no qual os psicólogos terão, de certeza, uma palavra a dizer. E com isto eu terminava, agradecia a vossa atenção e estou disponível agora para algumas questões que eventualmente me queiram colocar. Muito obrigado. Eu sei que tem aqui 99 intervenções no bate-papo, mas muito sinceramente eu estava focado na minha intervenção, portanto confesso que não sei o que é que está no bate-papo. Alguma questão, alguma dúvida? Tem aqui uma pergunta que é sobre a plataforma, da Ruth Isabel Fernandes, que me pergunta se a plataforma Ciberlegal pode ser utilizada aqui em Portugal. Não. Ela só está nos sítios onde está contratualizado. E neste momento não há ninguém, julgo eu, em Portugal, com autorizações para a Cibercloud. Okay?
professor João Salgado. Posso? Sim. Laura Canelas. Eu estava a ouvi-lo e estava curiosa, uma das questões era esta, se o Silver Cloud era acessível em Portugal, se o acesso é gratuito ou não a estas plataformas. Eu conheço algumas que são, mas esta em concreto, as que mostrou hoje, para mim foi novidade. Agradeço a partilha. E sim, algumas, a maior parte das grandes plataformas são comercializadas também em grande escala. E a Silver Cloud, nós estamos a falar de um gigante, a nível, sediado na Irlanda, para pagar poucos impostos. Estamos a falar de um gigante em termos de software. Eu julgo que todos os sistemas de saúde, nacionais de saúde, o britânico é aquele que mais investirá provavelmente em ferramentas eletrónicas ligadas à psicologia. E, portanto, eles fornecem isto mesmo em larga escala. Agora, o que eles fazem é contratualizar com o NHS, não é? com o sistema de saúde britânico, e depois, a partir daí, é o sistema de saúde britânico que decide quem é que são as pessoas que têm acesso. Provavelmente é criado algum tipo de link para isso. Nós, no ISMAI, com o Inés, que temos esta versão portuguesa do Moodbuster, que neste momento ainda estamos a negociar a possibilidade de, eventualmente, poder fornecer isto a pessoas, dando-lhes formação adequada, mas para isso precisamos da autorização do consórcio europeu. O consórcio europeu, a questão do consórcio europeu não é uma questão financeira, é uma questão de organização. Ou seja, o consórcio europeu é um conjunto de pessoas que criou esta plataforma, é um conjunto de instituições e de pessoas que que tiveram financiamento por parte da União Europeia para fazer isto há uns anos atrás. E criaram estas ferramentas, começaram por criar estas ferramentas. O que acontece é que, entretanto, o consórcio vive sem dinheiro, não é? Portanto, eles não têm dinheiro. E, portanto, isto acaba por juntar o consórcio, não é uma coisa simples. E, portanto, mas, entretanto, nós estamos com esta ideia de, eventualmente, conseguir lançar alguma formação e poder, gradualmente, também ir introduzindo estas ferramentas cognitivo-comportamentais e mostrar como é que elas podem ser utilizadas. Okay? Posso só colocar outra questão pequenininha? Eu ouvi-o a falar, isto é dirigido, imagino, para adultos. Sim. Ou também poderá ser utilizado com adolescentes. É porque eu, em contexto de escola, nós trabalhamos muito com crianças e com adolescentes. Sim. Eu tenho também esse viés. Portanto, eu tenho dois vieses aqui. Um é o viés do psicólogo clínico e o outro é o viés de trabalhar sobretudo com adultos. Mas, de qualquer maneira, é verdade que há ferramentas que estão a ser trabalhadas e que vão ser desenvolvidas também a nível da saúde mental, mais para jovens e para crianças. Obrigada. Normalmente com conteúdos mais gamificados e coisas do género. Muitas vezes até mais centradas em questões, muitas vezes mais de prevenção de saúde, de problemas de saúde mental e não tanto... e para o bem-estar, portanto, vêm disfarçadas de outras coisas, vêm envolvidas, não é disfarçadas, vêm envolvidas de uma maneira diferente, mas não significa necessariamente que não estejam a tocar exatamente neste tipo de pontos. Elas existem. Okay. Obrigada. Agora, há aqui território nem explorado, território virgem imenso ainda para explorar no mundo de língua portuguesa. Muita coisa a ser feita a este nível. Boa tarde, professor. Boa tarde. Posso colocar uma questão? Relativamente então ao site que nos mostrou do Guidance, sim. Também não é possível utilizarmos, ou é? O Guia Guidance basicamente é um projeto que vai estar implementado até 2022 e eu não sei, eu não faço parte da equipa, eu conheço a equipa, parte da equipa do ISMAI, mas eu julgo que a ideia depois é divulgar, portanto a ideia não é que aquilo fique fechado
a ideia é que haja uma plataforma que eventualmente esteja disponível, não sei exatamente em que termos, não é? Mas normalmente os projetos Erasmus+, estas plataformas, quanto mais públicas e disponíveis e gratuitas, melhor. Portanto, julgo que é mais uma coisa desse género. Obrigada, Okay. professor. E criar a ferramenta e depois disponibilizá-la, não sei exatamente em que moldes. Está bem, professor. Obrigada pela partilha. Mas escreva ao Dr. Francisco que ele responderá com todo o grado. Sim, isso. Obrigada pela dica. Ok. Mais alguma questão? Este é um dos problemas do online, estes silêncios que parecem sempre um bocadinho mais comprometedores. Não sei se posso falar. Olá, Conceição. Olá, tudo bem? Tudo Não é bem uma questão, é mais uma partilha, digamos assim. Sim. Pronto, relativamente a estes instrumentos e estas plataformas, já vimos que ainda teremos de esperar algum tempo para o acesso, não é? Para termos esse acesso e podermos explorar. De qualquer forma, eu acho que o ano passado, de uma forma ou de outra, obrigou-nos de facto a agir. Eu tenho de admitir, quando eu pensei fazer as consultas por videochamada, o atendimento aos miúdos por videochamada, os meus adolescentes, no início fiquei muito receosa, como é óbvio, não é? Principalmente pelas questões de privacidade. Curiosamente, eu acho que não tenho tanto que me preocupar, porque eu acho que eles têm mesmo, eles próprios, efetivamente, têm cuidado com essa privacidade. E muitas vezes nota-se, porque vê-se quando eles ficam calados e olham para o lado, e eu aí digo logo, está aí alguém, e terminamos, ou fazemos de outra forma, ou fazemos, por exemplo, por contacto telefónico, já me pediram isso, torna-se mais fácil, por exemplo. De qualquer forma, pessoalmente, e neste contexto de pandemia, neste momento, se calhar, é muito mais gratificante estar a fazer uma videochamada com um adolescente em que estou a olhar diretamente para ele, não é? Olhos nos olhos, do que um presencial em que estamos de máscara. É verdade. Tudo bem, há outras coisas e efetivamente ao nível de comportamento não verbal que nós não podemos ver, não é? A questão deles mexerem-se ou movimentarem determinados as mãos, as pernas, por exemplo, mas efetivamente cria-se uma relação de proximidade com eles, mesmo através da própria utilização dos meios tecnológicos. E de alguma forma há essa proximidade efetiva. E tem sido uma boa experiência para mim. Eu não sou uma pessoa que agarra muito a mudança, tenho alguma resistência à mudança, tenho que admitir, até ser convencida por ela, não é? e aí vamos lá para a frente. E portanto acho que faz realmente todo o sentido, e acho que é uma boa forma de partilha e efetivamente de estarmos com eles. Agora, tudo acho que tem que ter realmente os seus limites. Essa questão que falou no início, de haver, às vezes não haver os tais limites entre o trabalho em casa, não é? E o trabalho, o extra-trabalho, isso aconteceu-me no primeiro período de pandemia, em que realmente eu sentia a certa altura que estava a trabalhar de manhã à tarde e quase à noite. Não é? Porque efetivamente mesmo os pais tinham acesso através dos e-mails, e eram pedidos e chamadas constantes. E acho que também temos que aprender efetivamente a criar esses limites, como é óbvio, não é? A criar um telefone, ter um telefone que não é o telefone pessoal, como é óbvio, e cumprir também para a nossa saúde mental um certo horário, não é? Um certo horário que eu até que pode ser flexível, no sentido de não ser das 9 às 3, imaginemos que o horário é das 9 às 3, mas porque é mais fácil falar com pais ao final da tarde, ser flexível no horário, mas não no número de horas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Porque eu acho que, e foi isso que se passou, e o que eu senti por parte dos profissionais de psicologia e de colegas, foi exatamente esta sobrecarga de realmente não se imporem a si mesmo os seus limites para a sua própria saúde mental. E nós
para ajudarmos os outros também temos que estar bem. E eu acho que esse é, se calhar, é o grande perigo, mas também é uma aprendizagem e que vamos conseguindo todos fazer, seja como for. O meu balanço é bastante positivo, portanto era só isso que eu queria partilhar. Sim, há aqui relativamente ao ser conquistado pelos meios, eu acho que isto aconteceu de uma forma genérica com a larga maioria das pessoas. Não sei se foi a esmagadora maioria, mas com a larga maioria das pessoas que passou por essa experiência. Uma das coisas que surpreende as pessoas é o grau de intimidade que nós conseguimos ter numa videochamada. Que muitas vezes consegue ser o mesmo nível de intimidade que nós conseguimos ter numa sessão presencial. E é verdade que eu também fiquei surpreendido, mas depois eu lembrei-me que nos anos 80 eu passava umas horas a namorar ao telefone, e nesse caso nem havia imagem, não é? Só havia mesmo uma voz. E antes de nós ainda havia quem namorasse por carta. E aquilo eram meios poderosíssimos já na altura, não é? Portanto, se calhar já devíamos estar preparados para que isso não fizesse tanta diferença. Com as devidas distâncias, obviamente, namorar com alguém não é a mesma coisa que fazer uma intervenção psicológica ou estar num processo de consulta psicológica, mas tem alguma intimidade também, não é? Tem um laço que é criado e que é importante. Agora, relativamente a estas barreiras, obviamente eu concordo completamente. Não é? Depois cada um terá que gerir estas coisas, terá que pensar, terá que parar, pensar e ver exatamente como é que as pode gerir. Porque depois as pessoas também terão circunstâncias pessoais e circunstâncias profissionais e, portanto, dificilmente teremos uma receita que seja igual para toda a gente, mas esse cuidado connosco é importante. Porque caso contrário estamos invadidos. E deixem-me só dizer-vos, eu por acaso, esta comunicação foi feita com base numa comunicação anterior que eu fiz há cerca de 3 anos, ou 2 anos e meio. E esta questão dos limites já lá estava. Portanto, não veio da pandemia. Eu próprio fiquei surpreendido pelo facto de ter colocado isso eu próprio, quando fui preparar a comunicação, fiquei surpreendido. Eu já tinha posto isto há 2 anos atrás. Provavelmente já o estava a sentir de alguma maneira. Talvez fosse o e-mail, talvez fosse as tentativas de clientes meus tentarem abordar-me através do Messenger, por exemplo, coisas deste género, que fazem com que as barreiras sejam diferentes e tenham que ser limadas de uma maneira diferente. Mas sem dúvida que no tempo atual acho que isto ficou evidente para a maior parte das famílias a dificuldade que isso representa, não é? E não é fácil, mas teremos que tentar encontrar soluções para isso, ok? Bem, eu acho que estou a chegar ao limite da minha hora, até porque às 16h15, miraculosamente, eu vou deixar de estar aqui e vou estar numa sala de aula. E, portanto, começa uma aula sobre um assunto completamente diferente, sobre formulação clínica e personalização de tratamento. Portanto, agradeço a vossa atenção. Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui a partilhar convosco essas coisas e estar também a debater um bocadinho no final. E ver algumas caras que eu vejo aqui que eu não vi há muito tempo. Com a Ana Prata, estou a ver a Ana Prata. Obrigada.